Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, o cenário político nacional após Temer se livrar da segunda denúncia. E quem analisa é o cientista político Rubens Figueiredo, integrante do CESOP, o Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Eu agradeço sua presença e começo perguntando o que foi que o plenário da Câmara Federal mostrou aos brasileiros naquela votação de ontem. Mostrou que não age de acordo com aquilo que a sociedade quer e espera. A sociedade brasileira queria que fosse aprovada a continuidade da denúncia e a apuração dos fatos. Agora, sem dúvida, Maria Lídia, o presidente Temer mostrou uma força muito grande, porque entre a primeira e a segunda denúncia, nós tivemos o recrudescimento do ódio do Janot por ele, a descoberta dos 51 milhões do Gedel. Então, a situação piorou e ele piorou só um pouquinho na sua base de sustentação. Então, ele é um presidente forte no Congresso. Mas isso é força política ou é a força da caneta do presidente, que tem tinta eficiente e generosa? Olha, o presidente da República do Brasil é um dos políticos mais poderosos do mundo. Nossa economia é grande, o Estado é gigantesco no Brasil, tem muitas empresas estatais e a arrecadação dos impostos se concentra muito na esfera da União. Então, é um presidente poderosíssimo. E o jogo jogado no Brasil é o jogo do fisiologismo. E nesse jogo, como o presidente Temer conhece muito bem a classe política, já foi presidente da Câmara Federal, ele consegue ser eficiente quando precisa mostrar força. Bom, ele ganhou uma batalha, sem dúvida nenhuma, que garante a continuidade nesses 14 meses que ele ainda tem pela frente. Mas ele ganhou a guerra da governabilidade? Ele tem mostrado até agora uma habilidade muito grande para aprovar reformas e medidas que não são muito populares. O resultado desse trabalho está se vendo na economia. A economia aos poucos vem se recuperando, o emprego volta, os juros caíram. E é interessante quando você pergunta, você aprova o presidente Temer? É uma catástrofe. Ele é o presidente pior avaliado da história do Brasil. Quando você pergunta, é melhor o presidente Temer ficar até o final? 60%, 50% dizem que é. Então, eu acho que a opinião pública não quer muita turbulência nesse período e o Brasil precisa que as reformas sejam aprovadas. Agora, é interessante sobre a questão turbulência. Muitos dos parlamentares, dos deputados que votaram contra a denúncia, que disseram sim, e a favor do relatório, disseram que era em nome exatamente da continuidade para a garantia de estabilidade e do resgate da força da economia e dos avanços que vêm sendo conquistados, embora pequenos. Na oposição, houve ali a insistência, uma obstinação em relação ao fora Temer, pelas razões que todos conhecemos, sempre em nome do combate à corrupção. Para a opinião pública, o que é mais significativo? É a estabilidade, a ausência de crise política e econômica e avanço progressivo na economia? Ou a guerra ferrenha no combate à corrupção, seja como for e custe o que custar? As duas coisas. As pesquisas mostram que a sociedade quer que a Operação Lava Jato, parcela esmagadora dos brasileiros, quer que a Operação Lava Jato vá até o final, mas não resta dúvida que é importante para a vida das pessoas o emprego, a inflação controlada, um pouco de crédito para que as pessoas consumam. O que me parece é que ao longo do tempo, daqui até a eleição do ano que vem, a questão econômica vai se sobrepor à questão moral, vamos dizer assim. Por quê? Porque é difícil imaginar o que pode acontecer pior do que já aconteceu. Então, deve haver um arrefecimento nessas denúncias, nos escândalos, e a questão econômica vai ficando cada vez mais importante para os brasileiros. Bom, o governo Temer deixou muito claro que seria tolerância zero com aqueles parlamentares da base que votassem contra os interesses do presidente, que aprovasse a continuidade das investigações. E houve quem assim fizesse. Uma retaliação agora
contra esses, aspas, traíras, como o Palácio do Planalto os considera, é conveniente, considerando a ambição de Temer de aprovar reformas que são tão difíceis? Eu acho que não. Eu acho que o momento agora é de distensão, de acalmar os ânimos, refazer uma base que se mostrou forte até o episódio do Joesley Batista e aprovar as reformas. Porque o governo Temer aprovou a PEC do teto e não aprovou até agora a reforma da Previdência. O que acontece? Como o déficit da Previdência é crescente cada vez maior, você comprime os outros gastos de investimento, educação, saúde, vai dar problema. Bom, e Rodrigo Maia? Qual é a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Ele de fato é leal a Temer? Ou ontem, quando um dos parlamentares disse que o lugar dele não era ali, mas sim na presidência da República, ele teve um sorriso incontido ali à vista de todo mundo, de que ele gostou daquela conversa, ele gostou. Ele faz um jogo dúbio? Não me parece. Ele tem sido, na sua atividade parlamentar, muito leal ao presidente da República. E um fator de estabilidade política no Brasil. É claro que quando chegar mais perto da data da eleição, essas coisas vão mudando e os interesses, as aspirações vão ficando mais fortes. Mas hoje, apesar de toda essa paquera de parte da classe política para que ele se lance candidato à presidência, eu acho que ele está com uma postura bastante ponderada e necessária para esse momento. E o PSDB, visivelmente rachado, carrega nas costas Aécio Neves, que bateu o pé e disse que não entrega a presidência do partido e quer ficar até dezembro. Ele entende que se ele entregar, aí é como se ele estivesse assumindo culpa que ele alega não ter. O PSDB avança para um estado terminal, como muitos dos tucanos históricos têm dito, inclusive aqui no Jornal da Gazeta? Olha, a situação, sem dúvida nenhuma, é complicada. O PSDB está de costas para a sociedade brasileira. Mas ele continua sendo um partido forte. É muito difícil você falar que é um partido que governou o Brasil 2 vezes, tem governadores importantes, uma grande parte dos ministros do atual governo, que queiramos ou não, está dando certo na área econômica, vai sumir de uma hora para outra. Agora ele vai é um partido que tem que se reinventar, senão vai ficar ainda mais longe das aspirações dos brasileiros. Vamos ver que reinvenção poderá ser essa. Vamos ver. Muito obrigada por sua entrevista. Boa noite. Boa noite.